Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia e você acompanha a partir de agora mais um Sessões em Pauta, hoje com o resumo da sessão da quarta-feira, dia 2 de abril de 2014. Acompanhe. Estamos agora na ordem do dia. Faremos a discussão dos requerimentos. Primeiro, vereador... Vereador que queira discutir seus requerimentos, está aberto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação simbólica, requerimentos aprovados. Qual que nós vamos passar agora? Aprovaremos o resumo da ata da primeira reunião do terceiro período da segunda sessão ordinária, realizada em 1º de abril de 2014, na terça-feira, e também o resumo da ata da 10ª reunião do segundo período da segunda sessão ordinária, realizada em 21 de março de 2014, sexta-feira. Não tendo nada contra da ata do dia, aprovada a ata. Senhor presidente, passo a mesa para a condução da mesma. Obrigado. Vou apreciar seu veto. Obrigado, vereadora Jerônima Carlesso. Senhores vereadores, nós temos ainda portanto, acaba de ser aprovado o resumo da ata da primeira reunião do terceiro período da segunda sessão ordinária, realizada em 1º de abril de 2014, nesta terça-feira. Da mesma forma, a vereadora Jerônima procedeu com a aprovação do resumo da ata da 10ª reunião do segundo período da segunda sessão ordinária, realizada em 21 de março de 2014, nesta sexta-feira. Portanto, as duas atas estão aprovadas por unanimidade. Senhores vereadores, nesse momento, gostaria de solicitar a liderança do governo aqui à mesa, vereador professor Neivaldo. Conforme a nossa pauta de hoje, senhores vereadores, eu chamo a atenção de todos. Já estamos na ordem do dia. Nesse momento, conforme a nossa pauta de hoje, eu coloco para apreciação dos senhores o veto ao projeto de lei ordinária de autoria do vereador Wilson Pinheiro e demais vereadores, que proíbe a comercialização de linha chilena, linhas com cerol e similares no município de Uberlândia. Projeto número 336/2013. Nós passaremos ao nosso secretário para a leitura do veto. Essa matéria foi aprovada em plenário e houve um veto por parte do Poder Executivo. Nesse momento, eu solicito ao vereador Alexandre Nogueira, nosso secretário, que proceda com a leitura do veto e chamo a atenção dos senhores para a leitura nesse momento. Deu veto. Tem que ler todo o veto. Isso aqui tudo.
Obrigado, senhor presidente. Veto total. Agora vamos lá, né? Veto total à proposição da lei número 387, de 10 de fevereiro de 2014, que proíbe a fabricação, comercialização e uso de linha chilena, linhas com cerol e similares no município de Uberlândia. Excelentíssimo senhor presidente, ao examinar a proposição da lei número 387, de 10 de fevereiro de 2014, vejo na contingência de opor-me. Veto total, na forma do parágrafo 1º, artigo 27 da Lei Orgânica Municipal, pelos motivos a seguir delineados. A proposição em análise tem o objetivo de proibir a fabricação, comercialização e uso de linha chilena, linhas com cerol e similares no município de Uberlândia. Em que pese a relevância da matéria tratada, a presente proposição de lei afronta o princípio da livre iniciativa ou livre concorrência, bem como adentra na competência legislativa da União e do Estado de Minas Gerais para legislar acerca da fabricação e comercialização dos produtos nela referidos. Inicialmente, cabe discorrer acerca da violação ao princípio da livre iniciativa, ao qual abrange a liberdade de indústria e comércio. Regra esta que assegura a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. Cabe transcrever o caput do inciso 4º e o parágrafo único do aludido artigo 170 na Constituição Federal, artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Quarto, livre concorrência. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. O princípio constitucional da livre concorrência estabelece que aqueles que atuam na atividade econômica têm o direito de livre concorrência, ou seja, competição entre si, visando alcançar um lugar no mercado, sem que haja intervenção do Estado sem justo motivo. Nesse sentido, a livre concorrência ou livre iniciativa é abonada pelo Estado, contando com sua intervenção ou regulação, quando houver justo motivo. Portanto, é assegurado a todos o direito de desenvolver, desde que adequadamente dentro dos ditames legais e constitucionalidade, qualquer atividade econômica. Ressalta-se, entretanto, que o princípio da livre iniciativa não é sinônimo de liberdade econômica absoluta. Este princípio, inserido no caput do artigo 170 da Constituição Federal, nada mais é do que uma cláusula geral cujo conteúdo é preenchido pelos incisos do mesmo artigo e que pode, consequentemente, ser limitada. No entanto, a restrição à liberdade de indústria e de comércio, as quais estão abrangidas pela livre iniciativa, deve observar as normas constitucionais relativas à repartição de competências, tendo em vista que a competência para legislar sobre essa matéria é da União, o que não ocorreu no caso da presente proposição de lei, culminando com a violação do artigo 170 da Constituição Federal. Nesse sentido, cumpre ressaltar que o inciso 5º do artigo 24 da Constituição Federal de 1988 estabelece que a competência para legislar sobre produção e consumo concorrente entre a União e os Estados e o Distrito Federal vale transcrever referido dispositivo constitucional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal a legislar concorrentemente sobre produção e consumo. Como se trata de competência concorrente, compete à União estabelecer normas gerais e ao Estado e Distrito Federal a criação de normas específicas por meio de exercícios de competência suplementar nos termos do parágrafo 2º do artigo 24 da Constituição Federal. Os municípios, apesar de não estarem
elencados entre os entes federativos com competência concorrente poderão suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, legislando sobre assuntos de interesse local, nos termos dos incisos 1º e 2º do artigo 30 da Constituição Federal. Confira-se a respeito o teor do artigo 30 da Constituição Federal, bem como da linha E e do inciso 15º do artigo 10 e do artigo 169, ambos da Constituição do Estado de Minas Gerais. Artigo 30. Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Segundo, suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. Artigo 10. Compete ao Estado legislar. 15º. Legislar privativamente nas matérias de sua competência e, concorrentemente, com a União sobre produção e consumo. Artigo 169. O município exerce em seu território competência privativa e comum ou suplementar a ele atribuída pela Constituição da República e por esta Constituição. Assim, não há óbices a que o município disponha sobre as matérias elencadas no artigo 24 da Constituição Federal, desde que observados os limites materiais estabelecidos pela legislação federal e estadual vigentes, ou seja, sem criar direitos ou obrigações nelas não complementados, e desde que presente o interesse local. Nesse sentido, vale trazer a colação dos ensinamentos de Alexandre de Moraes. Artigo 30, segundo, da Constituição Federal, preceitua caber ao município suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, o que não ocorria na Constituição anterior, podendo o município suprir as comissões e lacunas na legislação federal e estadual, embora não podendo contraditá-las, inclusive nas matérias previstas no artigo 24 da Constituição de 88. Assim, a Constituição Federal prevê a chamada competência suplementar dos municípios. Consiste na autorização de regulamentar as normas legislativas federais ou estaduais para ajustar sua execução a peculiaridades locais, sempre em concordância com aquelas e desde que presente requisito primordial de fixação de competência desse ente federativo. Interesse local, direito constitucional, jurídico Atlas 19, 2006, página 287. Sobre o conceito de interesse local, preceitua o mesmo autor que refere-se àqueles interesses que disserem respeito mais diretamente às necessidades do município, mesmo que acabem gerando reflexos no interesse regional, Estado ou União. Página 284. Não obstante a relevância da matéria, objeto da presente proposição de lei, no âmbito federal, não há qualquer norma a respeito. No entanto, na esfera estadual, a Lei nº 14.349, de 15 de julho de 2002, que proíbe o uso de pipas com linha cortante em áreas públicas e comuns em todo o território do Estado de Minas Gerais, há ainda o decreto número 433.585, de 15 de setembro de 2003, que regulamentou a referida lei estadual, de análise da lei e do decreto acima referidos. Mister salientar que não se vislumbra a proibição expressa da fabricação e da comercialização de linha chilena, linhas com cerol e similares. A única proibição constante da legislação estadual é referente ao uso de referidos materiais nas linhas de pipas, de papagaios, de pandorgas e de semelhantes artefatos lúdicos para recreação ou com finalidade publicitária em todo o território do Estado de Minas Gerais. Assim, caberia ao município apenas complementar ou adaptar referidas normas ao interesse local, mas o legislador municipal extrapolou e estabeleceu restrições diversas da regulamentação estadual, proibindo a sua comercialização e fabricação com combinação de penalidades e com o que caracteriza o alegado vício de inconstitucionalidade, por ocorrência de flagrante violação princípios de pacto federativo e da repartição de competências. Ainda que o objeto a ser alcançado com a presente proposição de lei seja evitar os graves riscos decorrentes da utilização de linhas chilena, linhas com cerol e similares, a competência para legislar sobre a fabricação e comercialização de referidos materiais não é dos municípios, mas sim da União e dos Estados. Destarte,
como a competência municipal em matéria de produção e consumo se limita a suplementar a legislação federal e estadual, e tendo em vista que não há lei federal a respeito e que o Estado de Minas Gerais se limitou a proibir o uso de linhas cortantes em pipas, papagaios e outros, verifica-se que o município de Uberlândia não possui competência para legislar acerca da proibição de fabricação e comercialização de referidos produtos, razão pela qual a proposição de lei é inconstitucional neste ponto. No que se refere à proibição do uso de linhas chilena, linhas com cerol e similares, conforme já salientado, verifica-se que há lei estadual em vigor regulamentando a matéria de forma mais satisfatória e pormenorizada que a presente proposição de lei municipal, a qual possui várias lacunas e se sancionada, geraria dúvidas acerca de qual legislação deve ser aplicada. É que a proposição da lei número 387/2014, na parte que é vedada, em que veda o uso dos materiais nela referidos, qual seja o artigo 5º, estabelece apenas sua apreensão e destruição, sem direito de indenização em detrimento da legislação do Estado de Minas Gerais, que por meio da Lei Estadual número 14.349 de 2002 e do Decreto 43.585/2003 estabelecem de forma detalhada a competência para zelar pelo fiel cumprimento da lei à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar, com o apoio concorrente dos agentes de fiscalização municipal e guardas municipais, quando houver, nos termos do parágrafo único do artigo 1º do Decreto Estadual número 43.585/2003, a lavratura de boletim de ocorrência no caso de ser constatada a inobservância do disposto na lei e no decreto, o qual deverá ser encaminhado à Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos do artigo 2º do Decreto número 43.585/2003. A cominação de multa fixada no valor de R$100 por cada conjunto de material apreendido até o limite máximo de R$ 1.500, observada a correção monetária por índice geral nos termos do artigo 2º do Decreto Estadual número 43.585/2003, a fixação de acréscimo de percentual a título de agravante, considerando o grau de ameaça potencial ou efetiva representada pelo uso do cerol e a que estiver sujeita à comunidade no momento, infração mediante pormenorizados critérios de avaliação da área em que se deu o uso da linha cortante, nos termos do parágrafo 1º do artigo 2º do Decreto Estadual número 43.585/2003. A necessidade de previsão da forma de arrecadação da multa por meio de portaria do Secretário de Estado da Fazenda, bem como a sua destinação ao Fundo para a Infância e Adolescência, criado pela Lei número 11.397, de 6 de janeiro de 1994, e regulamentado pelo Decreto número 36.423, de novembro de 1994, nos termos do parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto Estadual 43.585, de 2003. A destinação do material apreendido, qual seja a sua incineração nos termos do parágrafo 3º do artigo 2º do Decreto Estadual número 43.585/2003. A ressalva de que o pagamento da multa não exime o infrator das respectivas responsabilidades civil e penal no caso de registrarem com o uso do cerol danos à pessoa física, ao patrimônio público ou propriedade privada nos termos do artigo 3º do Decreto Estadual 43.585/2003. Destarte, constata-se que a presente proposição da lei está dispondo de forma diversa da Lei Federal número 14.349, de 15 de julho de 2002, e do Decreto Estadual 43.585, de 15 de setembro de 2003, tendo em vista que prevê apenas a apreensão e destruição do material sem indenização, ao passo que a legislação estadual estabelece todas as regras necessárias a coibir o uso de linha chilena, linhas cerol e similares em pipas e papagaios e outros. Partindo-se de uma interpretação lógica da proposição da lei em análise, verifica-se que a vontade do nobre vereador é proibir o uso de linhas cortantes no município de Uberlândia e não abrandar uma proibição já existente e satisfatoriamente regulamentada no âmbito da legislação estadual, razão pela qual a previsão contida na proposição de lei número 387, de 10 de fevereiro de 2014, apenas apreender e destruir o material em posse do usuário, contraria
ou interesse público de coibir de forma mais eficaz o uso dos materiais nela especificados. Diante de todo o exposto, conclui-se que, em relação à proibição de fabricação e comercialização de linhas cortantes, a proposição da Lei 387, 10 de fevereiro de 2014, viola o princípio da livre iniciativa, previsto no artigo 170 da Constituição Federal, bem como a competência legislativa concorrente, elencada no inciso 5º do artigo 24 da Constituição Federal, com a consequente violação dos princípios do Pacto Federativo e da participação de competências. No que se refere à proibição do uso de linhas cortantes, verifica-se que a lei municipal dispõe de forma diversa da legislação vigente no Estado de Minas Gerais, a qual regulou a matéria de forma mais satisfatória e pormenorizada que a presente proposição de lei, razão pela qual está contrária ao interesse público de coibir de forma mais eficaz o uso dos materiais nela proibidos. Portanto, pelos motivos acima colimados, há neste caso flagrante vício insanável de inconstitucionalidade em relação à proibição da comercialização e fabricação dos materiais objeto da presente proposição de lei, por afronta nos artigos 170 e 24, 5º, ambos da Constituição Federal, e contrariedade ao interesse público em relação à proibição do uso de referidos materiais, razão pela qual o veto total a esta preposição de lei se impõe, com sua consequente devolução a esta egrégia Câmara para reexame. Cordialmente, Gilmar Machado, prefeito. Comissão Especial Análise do Veto. Diante disso, não assiste razão ao prefeito municipal em suas razões de veto, entendendo esta comissão que o veto deve ser rejeitado por esta Casa Legislativa. Sala das Comissões, 12 de março de 2014, vereador Lelis Lima, relator, vereador Adriano Zago, presidente, vereador Mário Milquem, primeiro membro. Senhor presidente, análise ao veto do prefeito Gilmar Machado foi lido por mim na íntegra, o veto foi lido total por mim na íntegra, com os pareceres das comissões favorável, não favorável ao veto, e agora eu passo para Vossa Excelência para que possa abrir as discussões dos vereadores e a votação posteriormente. Muito obrigado. Sessões em Pauta vai para um breve intervalo e volta já. E hoje você está acompanhando o resumo da sessão do dia 2 de abril de 2014, quarta-feira. Não saia daí, voltamos já. Veja na programação da TV Câmara Uberlândia, Jornal da Câmara, telejornal com matérias envolvendo sociedade e poder legislativo, informações dos principais fatos da semana. Você que nos acompanha aqui na TV Câmara Uberlândia, estamos de volta com Sessões em Pauta, hoje com o resumo da sessão da quarta-feira, dia 2 de abril de 2014. Continue acompanhando. Senhores vereadores, nesse momento eu chamo a atenção de todos. Estamos diante de uma matéria de autoria do vereador Wilson Pinheiro e demais parlamentares. Nesse momento, nós procedemos com a leitura do veto e também a leitura do parecer da comissão especial que foi formada para análise ao veto. A comissão tem como membros vereador Adriano Zago, presidente, vereador Lelis Lima, relator, e vereador Dr. Mário Milquem como membro. O parecer da comissão foi pela rejeição do veto.
Nesse momento, nós abriremos a discussão quanto ao veto. Vereador Wilson Pinheiro, autor do projeto, nós vamos ouvir as considerações do vereador Wilson Pinheiro. Vereador Márcio Nobre, esse projeto, na verdade, eu já falei isso aqui, eu fiz esse projeto, eu estava no meu carro com meu filho de 7 anos, com a criança de 9 anos, que é o filho da Karina, e o filho da Karina comentando um caso que teve aqui na Praça do Tibério, que eles estavam lá empinando pipa, parou o motociclista, vocês estão usando cerol, e ameaçou as crianças, entendeu? E falou, pera lá, não, mas agora eles estão vendendo uma tal de linha chilena. Linha chilena é isso aqui. O que é a linha chilena? Já teve caso de acidente com linha chilena lá no São Jorge e no Campo Alegre. A linha chilena é a linha que está sendo fabricada pela indústria, que ao invés do caco de vidro, é ruim a gente falar isso, senão a gente acaba ensinando as pessoas como é que faz a porcaria. Ela utiliza limalha de alumínio. E teve um vereador aqui, o Marquinhos, foi Marquinhos, que me falou que também a limalha de ferro, que deve ser pior ainda. Então nós tivemos casos graves, né? O Adilson, o famoso Montanha, ele esteve no aeroporto de Uberlândia, tem 2 aeronaves no aeroporto de Uberlândia com corte na asa, que é de fibra, produzido por linha de cerol, né? O pessoal que está soltando pipa, os aviões vão aterrissar ou decolar, passa, corta, igual serra elétrica. Então, diante dessa gravidade, eu poderia usar a Constituição, mas não vou usar. Vou usar o argumento jurídico, combater o argumento jurídico da Prefeitura e usar o próprio veto. Apenas 3 aspectos. Ele usa aqui o artigo 170 da Constituição, o argumento da livre concorrência. A livre concorrência, a iniciativa de comércio, ela existe, mas aquilo que pode ser comercializado, ela pode ter restrição. E eu cito como exemplo, os remédios. Você não pode vender remédio em qualquer lugar. Você não pode vender remédio, vender gás liquefeito de petróleo em qualquer lugar. Você não pode. Você fala, no Brasil é permitido o comércio de explosivo? Mas com restrições, com controle do Exército, né? Então tem vários produtos que têm restrição. No caso da vigilância sanitária, no caso ambiental, no caso de indústria química, esses 2 produtos, a linha chilena e a linha de cerol, a de cerol é mais uma questão de conscientização, ela coloca em risco a vida de pessoas. Nós já tivemos diversos casos aqui em Uberlândia e no Brasil. Por exemplo, ela interrompe energia elétrica, fornecimento de energia elétrica. No ano passado, quase 700 mil pessoas ficaram sem energia elétrica no Brasil. Diversas pessoas foram mortas e assassinadas por causa desse tipo de prática. Então, cabe aos pais, se o seu filho quer soltar pipa, esse dia eu fui lá para o Parque Sabiá com meu filho, ensinei ele a soltar pipa. Cuidado, você tem que falar, cuidado que ele está brincando com os amiguinhos. Se o seu amiguinho colocar cerol, você pode ter, né, o pescoço decepado, um braço decepado, então cuidado. Esse é o argumento. Então não é assim, a livre iniciativa existe, mas o comércio, quando é permitido, ele tem restrição. E esses 2 produtos não têm justificativa nenhuma para frequentar o comércio aqui de Uberlândia. O PROCON, inclusive, fez diversas vistorias, no governo do prefeito Gilmar, inclusive, verificando em papelaria, nos bairros, eu falei de 2 casos graves na região do São Jorge, para ver se o pessoal estava comercializando. Então, você que é comerciante, se chegar com a linha chilena te oferecendo para vender, não venda. E isso passa a ser crime, que você está colocando em risco a saúde. E o artigo 30 compete ao município da Constituição do Estado. Também estou usando o argumento do jurídico. Legislar sobre assunto de interesse local. Interessa para a Uberlândia não permitir a comercialização desse tipo de linha, que coloca em risco a vida da nossa criança, das nossas pessoas. Por que o CONTRAN criou uma norma que tem que ter aquela antena de aço, né, Dorquinha, nas motos? Aquilo também coloca em risco a vida do motociclista, porque dependendo do jeito que ela cair e dobrar, ela pode até matar o motociclista, mas para evitar o corte com a linha chilena ou de cerol, é um equipamento obrigatório para os entregadores, para o mototáxi. Então, isso que mudou. E fala no artigo 179, o município exerce em seu território competência privativa e comum ou suplementar. Nós estamos aqui suplementando a questão do comércio, nós estamos proibindo e punindo. Se o estabelecimento comercial for pego vendendo linha chilena, a de cerol ou artifício ele vender, né? A de cerol é mais questão de consciência
porque geralmente as crianças fabricam isso. E muitas vezes os pais ensinam. Quando eu era criança, eu fabricava isso. Então eu já vi criança fabricando isso aqui em Uberlândia. Né, Marquinhos? Você tem que ficar atento, a meninada lá gosta de fazer. Então tem que estar atento, ali é um bairro próximo ao aeroporto, coloca em risco a vida das pessoas. Então eu queria pedir o apoio, né, o veto foi infeliz no aspecto jurídico e ele é importante para nossas crianças, para a vida das nossas pessoas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Wilson Pinheiro. Ouvimos aí as considerações do autor da matéria. Ouviremos nesse momento o líder do prefeito, Gilmar Machado, autor do veto nessa circunstância. Vereador, professor Neivaldo, com a palavra. Ok, presidente. O vereador que me antecedeu, ele usa da Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 24, ele deixa claro também quem tem a atribuição para legislar nessa causa de produção e consumo. Dentro do artigo 24, diz que quem pode legislar é a União, o Estado e o Distrito Federal. Então, o prefeito Gilmar Machado recebeu uma orientação jurídica baseado nesse artigo. E é por isso que vem o veto. Porém, eu acho que é importante nós também frisarmos aqui que nós faremos hoje é um exercício da pressão social. Legalmente, é possível derrubar a lei. Qualquer um de nós, ao aprovar esta lei, quisermos entrar na justiça para derrubá-la, nós podemos e conseguimos derrubá-la. Mas, nesse momento, o que eu quero deixar claro aqui é esse exercício da pressão social. Apesar de reconhecer a orientação jurídica, nós vamos votar baseado no mérito. E aí o mérito é indiscutível. Por tudo isso que o vereador Wilson Pinheiro colocou aqui, é indiscutível. E se alguém na sociedade quiser derrubar essa lei, tiver coragem de entrar para derrubá-la, dentro daquilo que eu disse que é indiscutível o mérito, então que entre. Mas a nossa orientação é para que os vereadores e vereadoras da base se sintam à vontade na sua votação, de manter ou não o veto. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador professor Neivaldo. Vereador Norberto Nunes. Logo após, vereador Celso Santos. Senhor presidente, vereador Márcio Nobre, vereador Ismar Prado, vereador Jerônimo, Juliano, Rod e demais colegas vereadores e as vereadoras aqui presentes. Senhor presidente, eu acredito que esse projeto é um projeto importante, que é de autoria de vários vereadores da casa, do vereador Wilson Pinheiro, e mais vários vereadores assinaram esse projeto, inclusive eu sou um dos autores. E acreditamos, presidente, que é importante para a cidade de Uberlândia esse projeto, que vai dar realmente, diminuir o problema de acidentes, com as crianças, com os jovens e, de maneira geral, os motoqueiros, que trabalham na cidade, que isso poderá realmente criar um problema e ter acidentes graves com essa situação. Então, vamos eliminar esse problema e vamos realmente derrubar o veto do prefeito, como disse aqui o líder do prefeito, que o prefeito teve argumentos para poder fazer o veto, mas eu tenho certeza que a bancada da situação e da oposição vai votar favorável a derrubar esse veto. É só, presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Norberto Nunes. Vereador Celso Santos. Senhor presidente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de parabenizar o vereador Wilson Pinheiro pelo projeto que nós votamos esse projeto nessa casa por 2 votações. Votamos favoráveis a ele porque entendemos que o projeto é de interesse à sociedade de Uberlândia. E são pequenas coisas que às vezes cria uma ranhura muito grande. Ou seja, o prefeito vetou esse projeto baseado num parecer técnico da sua procuradoria jurídica. Mas nós temos que pensar
é na segurança da nossa comunidade, da nossa população, da nossa gente. Então, às vezes, nós temos que passar por cima da lei e prevalecer aquilo que nós queremos. Porque eu já presenciei vários acidentes, pessoas cortar o pescoço, pessoas morrerem por causa de uma bendita linha cerol. Hoje se fala soltar pipa, no meu tempo, que eu sou mais antigo, a gente soltava era papagaio. Brincava de finca, jogava bete, era, né, o Marco? Nosso tempo era aquele, né? Jogava bolinha de gude, tá? E soltava papagaio na rua, né? Agora, o projeto teve o veto do prefeito. Tenho certeza que, pelo coração, o prefeito não vetaria esse projeto. Portanto, eu, como votei favorável ao projeto, voto para a derrubada do veto do prefeito e conclamo a Câmara de Vereadores para que, por unanimidade, nós votemos favor em derrubar o veto, ora apreciado. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Celso Santos. Vereador Leles Lima, estamos discutindo o veto de autoria do prefeito municipal ao projeto do vereador Wilson Pinheiro, que proíbe a comercialização de linhas chilenas ou linhas com cerol. Vereador Leles Lima, com a palavra. Muito boa tarde, presidente. Muito boa tarde a todos aqui presentes e população. É uma participação rápida aqui, não tem nem como tecer muito comentário, mas justamente por ter participado da comissão especial que avaliou o veto, então nós vamos colocar aqui em primeiro plano, sem dúvida, para quem está acompanhando desde agora, está vendo o debate desse projeto, então vamos considerar, em primeiro lugar aqui, a preservação da vida. Claro, sabemos que teve uma tramitação jurídica, né, que veio do Executivo com esse veto. No entanto, nós entendemos que, sobretudo, sobremaneira, vamos preservar a vida. Cada um de nós aqui, cada um dos presentes, cada um daqueles que nos acompanham, já vivenciou um caso semelhante, casos graves ou até aqueles superficiais. Então, nós somos também da época que, na cabeça de quem? De uma criança que vai empinar a pipa, é só para disputar, é só para derrubar outra pipa. Se essa linha não caísse, fosse recolhida, tudo bem, mas agora passou para um problema grave que coloca em risco mesmo. Nós temos várias vítimas fatais, então vamos colocar esse projeto, além do autor, todos nós assinamos, porque é um projeto importante. Então, como nós todos assinamos, eu participei dessa comissão, junto com outros vereadores, para avaliar esse veto. Então, que votemos para derrubar o veto. Porque, então, como foi dito, vamos colocar, então, a integridade humana, a preservação da vida em primeiro lugar. Devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado, vereador Leles. Ouviremos, nesse momento, o vereador Ismar Prado. Cumprimento o vereador pela atenção ao tempo da discussão. Senhor presidente, vereadores, a questão técnica, vereador Wilson Pinheiro, ela é muitas das vezes é uma injustiça que a gente comete. O senhor pode contar com o meu voto, independente de qualquer coisa, porque o que acontece? Aquela linha, vereador William Alvorada, cortou uma asa de um avião. Nós vamos ser muito irresponsáveis se de repente a gente vetar um projeto desse. Então, isso aí tem que ser um projeto. Tem que ser um projeto que tem que passar não só aqui em Uberlândia, é em Minas, em todas as cidades, é no Brasil inteiro. Mata pessoas. Nós vamos deixar uma coisa dessa? Pode contar com o meu voto, vereador Wilson Pinheiro. Obrigado, vereador Ismar Prado. Vereador Silésio Miranda. Logo após, vereador Isaac Cruz. Encerraremos essa discussão com o vereador Zezinho Mendonça. Bom dia, senhor presidente Márcio Nobre, caros vereadores da mesa, vereadores colegas, todos presentes aqui. É importante que nós tenhamos posições coerentes, verdadeiras, baseadas naquilo que é correto. O projeto do vereador Wilson Pinheiro é um bom projeto. O prefeito Gilmar Machado tem que ter a sua responsabilidade jurídica e fez juridicamente com os seus procuradores aquilo que é correto, né, aquilo que juridicamente deveria ter sido feito. Mas eu tenho dito aqui essa casa que tem muita coisa
que trava as coisas boas de acontecerem. E nós temos que observar e não podemos ficar refém de certas leis, porque o Brasil tem tanta lei, mas tanta coisa que não funciona, e a gente tem que começar a mudar isso aqui embaixo, né, aqui na Câmara Municipal, para que outros possam fazer isso também. Né, vereador Celso Santos? Projeto que não passa porque é inconstitucional isso ou aquilo, mas o projeto seria bom para que fosse aplicado na população. Então, desta vez eu parabenizo o vereador Wilson Pinheiro, vou votar com ele no projeto, para que seja derrubado o veto, que eu acho que é uma coisa que tem que ser implementada na cidade. O prefeito tem as suas responsabilidades, cumpre as bem, mas nós temos que fazer aquilo que é correto. Não dá para a gente ficar correndo risco de acidente, motociclistas, bicicleteiros, ciclistas, desculpe, correndo risco de vida e mexe tem um acidente ou outro. Acho que nós temos que fazer prevalecer para o povo aquilo que é bom para o povo nesse sentido, e eu voto favorável, né, para que nós derrubemos o veto e que a lei passe a vigorar em Uberlândia. É fato que muitas pessoas podem achar que é inconstitucional, pode entrar contra, isso é um outro problema jurídico que vão resolver para lá. Aqui a resposta dada dessa casa a esse projeto, ok? Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra. Obrigado, vereador Silésio Miranda. Vereador Isaac Cruz. Vereador Isaac Cruz. Logo após, ouviremos o vereador Zezinho Mendonça, passaremos a votação. Senhor presidente e toda a população, imprensa aqui presente, bom, eu quero apenas deixar minha contribuição porque já caiu por terra, com certeza, né? Então não poderia deixar de dar minha contribuição, porque é um projeto excelente. Eu presenciei, morei no Rio de Janeiro muito tempo e vi vários casos de motoqueiros serem degolados, vítimas com morte por causa desse tal de cerol. Então tem que proibir mesmo. Eu não quero dizer aqui que foi culpa do prefeito, talvez faltou uma análise melhor dos seus assessores jurídicos ou promotoria, porque eu não acredito que o Gilmar esteja sendo derrotado num negócio desse, porque é um projeto que não poderia de maneira nenhuma ter um veto se houvesse uma análise jurídica melhor. Então, eu voto contra o veto, né, a favor do projeto, que com certeza vai beneficiar, porque se é uma coisa prejudicial, puxa vida, traz a morte. Você vê, nós vimos aí uma foto que o Wilson mostrou aqui, sobre o avião, a asa quase degolada. Você imagine aquilo em um ser humano. Então, e existem outros projetos. Nós temos um projeto também que foi vetado, que nós temos que analisar direitinho e temos que derrubar também, porque existem casos e casos. Então, eu voto para derrubar o veto. Muito obrigado, devolvo a palavra à mesa. Obrigado, vereador Isaac Cruz. Vereador Zezinho Mendonça. Estamos ainda discutindo o veto de autoria do prefeito ao projeto de lei de autoria do vereador Wilson Pinheiro. Senhor presidente, senhores vereadores, a população nos acompanha, cumprimento a todos. Realmente é um projeto que muito também sensibiliza a nossa área, porque uma que a gente já trabalhamos aí na área seja de comercialização de linhas, artefatos e tudo mais, quando a gente tem comércio, a gente mexe com isso tudo. Quero só orientar aqui que não é só a chilena, viu, vereador Wilson Pinheiro? Eu até conversei com o senhor ali, o projeto do senhor aqui explica bastante, bem explicativo, mas nós temos outras fábricas de linhas aí também que fabricam e vendem a linha com cerol, até com pó de ferro. Então, acho que para ser um pouquinho mais, ajudar um pouquinho mais na discussão, a gente temos depois, às vezes o vereador coloca aqui as outras fábricas também, porque às vezes fica só na chilena, e a chilena ela é importada, aquelas que vêm ali de São Paulo, e nós todos sabemos que os camelódromos vendem. Geralmente essas papelarias, supermercados não vendem essa linha chilena. Ela é encontrada nas esquinas, nos locais, porque não tem nota fiscal.
um paralelo, né? Vamos falar, um mercado paralelo. Então, nós temos outras que tem a cola junto com a linha, que também corta do mesmo jeito. Então, já que é para entrar, já entra já rasgando tudo, porque já proíbe tudo, porque tudo corta igual. Porque a cola, quando você põe a cola também corta igual o cerol. Então, a disputa de pipa, menino eles são muito criativos, as crianças, mas o fabricante é mais criativo ainda. Então, a gente deixa esse alerta aí. Parabéns pelo projeto, vereador Wilson Pinheiro, porque é isso mesmo. Isso aqui, o pessoal hoje, motoqueiro, anda com anteninha para proteção, geralmente o que, infelizmente, que é negócio feio, 2 antenas assim na moto para não ficar sem o pescoço. Mas você tem que alterar a estética da moto, às vezes, por causa da segurança. Então, está de parabéns e o projeto tem muito a contribuir com a população. Sabemos nós também que se algum órgão e qualquer comerciante quiser também entrar na justiça e não respeitar a lei, nós sabemos, porque quem tem poder sobre isso aqui é a Vigência Federal, que legaliza e também dá autonomia para a comercialização de produtos. Então, nós do poder público temos algumas autonomias, não totais, mas temos algumas. Obrigado, vereador Zezinho Mendonça. Ainda em discussão ao veto, vereador Adriano Zago com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Escutei aqui atentamente o pronunciamento de todos vereadores e, com todo respeito, me permitam fazer algumas correções. A discussão do mérito do projeto, ela não suplanta a legalidade do projeto, a constitucionalidade. Apesar de toda a questão social que envolve o direito à vida, que é o direito fundamental nosso, nós estamos aqui, vereador Wilson Pinheiro, diante, Vossa Excelência como advogado, de uma questão de hermenêutica jurídica, da interpretação da lei. A Procuradoria não está errada, diga-se de passagem. Ela fez um tipo de interpretação que consta do ordenamento jurídico. Nós temos várias interpretações. Eu diria que a Procuradoria fez uma interpretação eminentemente literal do corpo da lei e, por sua vez, fundamentou-se na Constituição Federal, no artigo 170 e no artigo 24, e vetou a proposição de lei do vereador Wilson Pinheiro. Ocorre que nós temos outras formas de interpretação no ordenamento jurídico, várias delas. Interpretação doutrinária, que é os doutores, que a doutrina tem um entendimento. O entendimento, Ademir, que é advogado também, o entendimento ou a interpretação jurisprudencial, que é o entendimento dos tribunais, das decisões que são prolatadas nos tribunais, seja eles tribunais de justiça ou tribunais federais do nosso país. Temos a interpretação histórica, temos a interpretação sociológica, temos a interpretação sistemática. Então, eu acredito no bom senso desta casa, em que o líder muito bem disse, os vereadores têm as suas consciências para votarem pela derrubada do veto, mas ressalto, isso é a democracia. Não obstante termos o governo com a grande maioria na Câmara Municipal, está deixando que os vereadores exerçam a sua atividade parlamentar, votando de acordo com aquilo que entendem. Isso é democracia e é isso que nós defendemos dia a dia aqui na Câmara Municipal. Mas, ressalto mais uma vez, acredito eu, na minha opinião, na minha rasa opinião, de que a Procuradoria não errou em vetar o projeto de lei. Ela apenas usou uma das interpretações que nós temos dentro do ordenamento jurídico. Então, vereador Wilson Pinheiro, parabéns pela proposição proposta. Acredito que com essa aprovação dessa lei nós teremos aí a preservação da vida no nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano Zago. Senhores vereadores, nesse momento nós passaremos à votação. São 12h30. Nós vamos
conduzir essa votação de uma forma bastante rápida para tentar ainda a população acompanhar nesse momento, uma vez que é uma matéria extremamente importante à sociedade. Senhores vereadores, nesse momento nós passaremos à votação do veto. Nós temos um parecer da comissão especial que foi formada. O parecer é pela rejeição do veto. A votação é nominal, maioria absoluta. Os vereadores que concordam com o veto, votam sim ao veto. Aqueles que não concordam com o veto, votam não ao veto. A votação é nominal, maioria absoluta. Peço a liberação do painel. O painel já se encontra disponível. Votação. Aqueles que concordam com o veto, votam sim ao veto. Aqueles que não concordam com o veto, votam não ao veto. Eu quero informar aos vereadores que amanhã, na nossa terceira reunião, nós vamos priorizar ao máximo as matérias dos parlamentares. Nós temos muitas matérias para serem apreciadas e amanhã nós não estaremos recebendo nenhum tipo de convidado, uma vez que nós priorizamos as duas primeiras sessões e considerando a desincompatibilização dos secretários municipais. Amanhã nós vamos priorizar a pauta da ordem do dia. O grande expediente, caso haja um espaço, nós vamos abrir mais no final da nossa reunião. Votação, vereador Alexandre Nogueira. Votação, vereador Marquinho do Megabox. Vereador Silésio Miranda, vereador Vilmar Rezende. Vamos encerrar a votação. Votação encerrada. Portanto, o veto de autoria do prefeito municipal ao projeto de lei ordinária número 336/2013 foi rejeitado por 23 votos contrários. Tivemos 6 ausências nesta votação. Portanto, a matéria fica apta a ser colocada em evidência. Senhores vereadores, os demais projetos constantes na pauta de hoje ficam transferidos para a pauta de amanhã. Eu gostaria da atenção, por gentileza, a uma matéria solicitada aqui pela vereadora Michele Bretas e o vereador Vico, que nós pudéssemos contemplar ainda. Eu peço a compreensão, uma matéria bastante simples. Eu solicito ao nosso secretário que faça a leitura, apenas concedendo título de utilidade pública a entidade que menciona um projeto de lei ordinária número 670/2014, de autoria do vereador Elvico Queiroz. Por gentileza, vereador Rode, com a leitura. Peço a compreensão dos vereadores. Projeto de lei número 670/14 declara de utilidade pública a entidade que menciona. A Câmara Municipal de Uberlândia aprova. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Esportiva São Jorge, com sede nesta cidade. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal, 19 de março de 2014. Vico, vereador. Senhor presidente, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é favorável e assino Adriano Zago, presidente, Doca Mastroiano, membro. O parecer da Comissão de Direitos Humanos, Sociedade do Consumidor é favorável e assinam Marquinho do Megabox, relator, e Adriano Zago, presidente. Assim,
Projeto de lei número 670/14 foi lido na sua íntegra e está apta a discussão e votação. Assim agradeço e devolvo a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Rod. Matéria de autoria do vereador Vico, número 670/2014, que declara de utilidade pública a entidade que menciona. Após lido pelo nosso secretário, a matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. A votação é simbólica, maioria simples. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade em discussão única. Portanto, fica aprovado a respectiva matéria. Sessões em Pauta fica por aqui. Hoje você acompanhou o resumo da sessão da quarta-feira, dia 2 de abril de 2014. Sessões em Pauta volta num próximo programa. Até lá. Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara.